Bom dia, obrigado pelas suas palavras. Sejam então todos bem-vindos a mais uma formação científica aqui que vai, no fundo, ocupar toda a nossa manhã de trabalho. Não quero mais realçar a enorme relevância que este tipo de iniciativas tem, fundamentalmente junto de camadas que são particularmente jovens, e é justamente para essas camadas geracionais que esta formação é claramente orientada, e o facto de haver esta comunidade que se mobiliza em torno de uma causa tão nobre é naturalmente de realçar. Antes de fazer a apresentação sintética, naturalmente, de quem vai dar início ao primeiro painel, deixar ficar duas ou três notas que dizem respeito à metodologia de trabalho. Aquilo que se pretende é que haja naturalmente o contributo por parte dos oradores e que haja também a oportunidade para que os presentes possam também intervir e colocar as suas observações e colocar as suas questões. Assim, e porque cada um dos painéis tem prevista a duração de 30 minutos, aquilo que se solicita é que haja uma disciplina por parte de cada um dos intervenientes em fazer uma intervenção que vá até aos 10, 12 minutos, não mais do que isso. Caso contrário, aqui estarei para fazer justamente a dar nota de que esse tempo estará a esgotar-se ou que já se esgotou, e depois deixarmos também um espaço de intervenção em relação àqueles que aqui estão para aprender mais sobre estas matérias. Assim, o primeiro painel é dedicado à educação, cidadania e voluntariado, e a partir deste momento eu passo a palavra à primeira interveniente, a doutora Teresa Vilaça, que é coordenadora científica do CAOS Porto e também parte integrante do Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Braga. Aquilo que nos vai apresentar é justamente uma intervenção que tem como título Potencialidades no Projeto Nacional de Educação pelos Pares da Fundação Portuguesa, a Comunidade contra a SIDA. Doutora Teresa Vilaça, bom dia. Bom dia, então vou iniciar. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer muito grande estar novamente cá na formação científica. Amanhã também estarei para receber aqui na Universidade do Minho quem vem cá fazer a formação pedagógica. É um prazer rever o Sr. Dr. Mário. Também gostava de o cumprimentar e também agradecer ao Dr. Ricardo Nunes o facto de nos estar a moderar. Eu peço desculpa por interromper, doutora, mas eu agradecia naturalmente que desligassem os vossos microfones, porque depois provoca aqui uma interferência ruidosa. Obrigado pela compreensão. Desculpe. Sem problema. Quando nós estamos num grupo muito grande, é difícil haver uma interação enquanto estamos a apresentar. De qualquer forma, eu vou tentar ser escrupulosa com o tempo e agradeço, por favor, ao Dr. Ricardo, caso eu me distraia, para me interromper ao fim de 10 minutos, para eu ter tempo de passar para o último slide e deixar algumas questões, algum tempo para me colocar em questões. Se vocês repararem, na minha apresentação, eu trabalho aqui no Instituto de Educação, na Universidade do Minho, trabalho como coordenadora do CAOS do Porto há 17 anos, desde 2007, mais concretamente. É um longo historial durante este processo, e uma das nossas grandes preocupações a que o Dr. Mário veio acrescentar também muito com a qualidade do seu trabalho é tornarmos válido, de uma forma avaliada e sustentada, o Projeto Nacional de Educação pelos Pares. Porque quando nós falamos de educação pelos pares, há vários aspectos que nós temos que equacionar. O primeiro é o que é educação pelos pares. Provavelmente alguns de vocês vieram para este projeto motivados pela curiosidade ou então para aprofundarem o que é educação pelos pares. O segundo é como é que são selecionados estes pares educadores, como se faz a formação destes pares educadores e depois como é que reagem as pessoas que recebem o programa, as pessoas que estão a ser educadas. Portanto, como é implementada e recebida e também qual é o impacto nas pessoas que estão a ser educadas. E nestes breves minutos que eu tenho para conversar com vocês, eu vou
contextualizar um bocadinho, não só o referencial teórico da Fundação Portuguesa da Comunidade contra a SIDA no âmbito deste projeto, como fundamentalmente apresentar o projeto da Fundação de que vocês irão fazer parte. Em primeiro lugar, o termo par tem vários significados e pode referir-se ou à semelhança entre as idades, ou à semelhança entre a experiência, ou até à semelhança entre o status. Este status pode ser o status profissional, pode ser o status social, pode ser outro tipo de status. Isto é muito importante. Só é par quem é semelhante. Em segundo lugar, a educação pelos pares também assume várias formas. Pode ser uma educação pelos pares, portanto, sempre de alguém próximo da idade, com características semelhantes, como eu referi anteriormente, mas esta educação pode ser mais informal, como por exemplo ser um tutor ou ser um conselheiro, mas também pode ser uma educação mais formal. E o que acontece com a Fundação Portuguesa à Comunidade contra a SIDA é que tem um programa devidamente avaliado e, portanto, é uma educação intencional que é aplicada nas escolas em colaboração com os professores. Em segundo lugar, durante esta formação deve ocorrer um processo de partilha e informação entre adolescentes ou entre pessoas muito próximas de idade, uma vez que o nosso público-alvo, as pessoas que vão receber a nossa formação, são os estudantes do ensino básico e poderão ser também do ensino secundário. Só depois no 9º ano, como eu vou explicar, é que já vão ser estes educadores de pares que vão intervir com pessoas mais jovens ou da mesma idade, que muitas vezes chega ao primeiro ciclo e muito raramente, mas já tivemos um caso ou outro, também trabalha com crianças de educação pré-escolar. Então, a educação pelos pares tem vindo a ser cada vez mais popular. Provavelmente muitos de vocês associam a educação pelos pares ao início da prevenção do VIH-Sida, quando ela se fazia nos Estados Unidos muito entre a comunidade homossexual e, portanto, era uma educação pelos pares para fazer a prevenção da doença num grupo que foi muito vulnerável ao VIH-Sida no início da epidemia. Em segundo lugar, as abordagens variam desde estratégias didáticas muito formais, como por exemplo palestras, a outras abordagens mais informais, que utilizam muito a forma como comunicamos no dia a dia para trabalhar com estes grupos sociais, e o nosso objetivo é sempre promover a mudança. Promover uma mudança de comportamentos que seja consciente, que seja de decisão da própria pessoa, e o nosso objetivo fundamentalmente é comportamentos de prevenção de VIH-Sida, mas também de outro tipo de comportamentos e de atitudes que poderão ser cofatores para a infecção pelo VIH-Sida. Nesse sentido, as estratégias que nós utilizamos, as estratégias didáticas que nós utilizamos, são geralmente lúdicas e são aplicadas em contextos formais. Muitas vezes também são utilizadas redes sociais como website ou outras tecnologias para educar os pares. À medida que vocês forem entrando no projeto, vão ver que a Fundação também tem as suas redes sociais e que, nomeadamente, as atividades que desenvolve são quase sempre divulgadas nas suas redes sociais, nomeadamente no website, e podem, inclusive, os voluntários, sob a supervisão dos professores que os acompanham no CAOGE, desenvolver outro tipo de redes sociais, como por exemplo o Facebook ou blogs, mas sempre respeitando a ética em ciências sociais. E muitas vezes a utilização destas redes sociais podem ser complementares ao contacto presencial dos nossos voluntários universitários nas escolas. A educação pelos pares tem sido frequentemente em muitos projetos e também na Fundação Portuguesa à Comunidade contra a SIDA, baseada nas turmas, em turmas das escolas e orientada por pares que são estudantes universitários. Noutros projetos têm sido mesmo estudantes das próprias escolas básicas e secundárias. Algumas investigações defendem ainda a necessidade de um suplemento na escola a programas orientados para a pressão de pares e para a ligação entre amigos. E o que a nossa investigação nos tem vindo a mostrar, nomeadamente dentro do CAOGE, é que os estudantes do ensino básico recebem, aprendem e mudam muito mais facilmente os seus comportamentos se os educadores forem os estudantes universitários, as pessoas de idade próxima, em vez de serem os seus próprios professores.
Só um apontamento do ponto de vista teórico mais robusto. Há 3 teorias essenciais que estão por trás da dinâmica deste projeto: a teoria da difusão e da comunicação e a teoria da ação racional. Nós sabemos que temos muitos estudantes da psicologia que têm um bom conhecimento destas teorias, e os projetos de educação para a saúde orientados para a ação, que são muito dominados pelos estudantes das outras áreas, nomeadamente da medicina, da educação, do serviço criminal, que de alguma forma já contactaram com o nosso projeto. Sabemos por investigação que os educadores de tipo de pares estão em vantagem em relação aos professores, porque as crianças e os adolescentes veem-nos como fontes mais credíveis, porque consideram que compreendem melhor o que é a sua vida e os seus sentimentos do que os próprios professores. E depois a revisão de um grande número de estudos também mostra que existem algumas avaliações descrevendo os programas de educação pelos pares têm alguma limitação em termos da maneira como são avaliados. Não é o caso deste projeto. Este projeto tem um conjunto de instrumentos, nomeadamente os voluntários, que contribuem para a recolha de evidências, para as nossas práticas e a melhoria consecutiva do projeto ser uma melhoria baseada numa avaliação baseada em evidências. O que é que acontece no CAOJ, então, nos diferentes CAOJs a nível nacional e também no CAOJ do Porto, que eu sou coordenadora, a nível deste projeto? Deixe-me só situar, doutora, estamos nesta altura com 9h14, se fosse possível nos próximos 2-3 minutos, agradecíamos. Sim, muito obrigada, estava atenta às horas, muito obrigada. O que é que acontece então nos CAOJs? Como é que são selecionados os pares? Como vocês foram? Com uma grande divulgação nas universidades e uma motivação mostrando o que é o projeto e as potencialidades deste projeto, e depois a formação dos pares educadores tem basicamente esta estrutura. Uma formação científico-pedagógica que, quando é fisicamente feita numa sala, tem 2 dias. Quando é online, como vocês sabem, o online recomenda-nos que seja mais curta e que seja organizada de maneira diferente. Não quer dizer que se trabalhe menos temas ou com menos profundidade, mas são organizados de maneira diferente. Temos a formação científica e depois temos uma intervenção, uma formação pedagógica em contexto presencial, para depois se fazer uma formação em contexto de trabalho, acompanhada pelos professores destacados no CAOJ, a nível das escolas. Portanto, esta formação de 2 dias é apenas o início da vossa formação. Porque depois, enquanto vocês aplicam o projeto nas escolas, no 7º e 8º ano de escolaridade, para quando os alunos do 7º e 8º ano de escolaridade estiverem formados por vocês, serem eles próprios a formar os seus colegas da mesma idade ou mais jovens, nesta fase a vossa formação continua, mas quem acompanha a formação são os professores destacados no CAOJ, que são os vossos supervisores pedagógicos durante todo esse processo. Normalmente, o vosso trabalho com as crianças e adolescentes nas escolas tem uma duração de 10 sessões, em média. Às vezes, dependendo do tipo de público-alvo, poderá ter mais ou menos 1 ou 2 sessões. E o que é interessante, e é com este slide que eu finalizo, é que todos nós somos envolvidos na avaliação do projeto. Muito brevemente, para terminar em meio minuto, quero só mostrar que a formação dos estudantes universitários tem avaliação. Se não tiver no início, vai ter no fim. Claro que esta é uma avaliação cujo objetivo é ser formativa, é vocês compreenderam o que aprenderam e o que ainda precisam de aprender no futuro. Depois, quando os alunos entram no projeto no 7º ano de escolaridade, também preenchem um questionário para nós percebermos os seus primeiros conhecimentos e o que eles desejam para esta formação, porque é sempre assente nas necessidades dos alunos que o nosso projeto é desenvolvido. Quando eles chegam ao 2º ano de implementação do projeto, ao 8º ano, voltam a preencher um questionário, e no 9º ano são os próprios alunos que têm um diário de bordo que vão preenchendo, um diário de bordo semi-estruturado. Os estudantes universitários, e é assim que termino, organizados nas chamadas brigadas universitárias de intervenção,
que são pequenos grupos de alunos universitários que depois trabalham com turmas específicas ou então em contextos prisionais ou outros contextos, mas basicamente em escolas básicas e secundárias, também têm um conjunto de instrumentos que vão preencher para ajudar a esta avaliação que tanto tem vindo a enriquecer o projeto. Muito obrigada pela vossa atenção, espero ter colocado de uma forma clara as ideias-chave do projeto e fico disponível no minuto que falta para responder às vossas questões. Muito obrigado pelo seu contributo. Há pouco dei apenas a indicação de forma muito telegráfica de quem acabou de intervir, a doutora Teresa Vilaça, como há pouco referi, é professora associada no Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Braga, e investigadora no Centro de Investigação em Estudos da Criança. É doutorada em Educação na área de Metodologia do Ensino de Ciências, mestre em Educação na especialidade de Ensino de Biologia e Geologia, e, enfim, o que não falta, felizmente, são aqui imensas linhas do currículo, bastante rico e bastante diversificado, havendo naturalmente necessidade por parte dos participantes em aceder a este tipo de material que contextualiza um pouco mais os moderadores, pois naturalmente apresentem essa questão e disponibilizaremos esses mesmíssimos dados.